de alimentos que sejam saudáveis, que sejam ecologicamente corretos, que tragam uma situação social e econômica satisfatória para a população. Então a avicultura ela tem tentado se encaixar dentro desse contexto. Então com isso, né, esse aumento de demanda de alimentos vai precisar de tecnologia para se produzir, que mantenham as mesmas áreas que a gente tem hoje, que são áreas agricultáveis ou áreas utilizáveis para agricultura e pecuária, mas que aumentem a produtividade, tá? Então, os sistemas intensivos de produção, tanto de ovos como de carne, vão continuar vingando, porque a gente precisa produzir carne de frango e precisa produzir ovos com tecnologia. Claro que a gente vai ter desafios atrelados a isso, né? Por exemplo, como eu já falei anteriormente, de uma produção sustentável. E quando a gente fala em sustentabilidade, não é só ambiental, é social e econômica, né? E claro também que existe um outro perfil de consumidor, né, que tem alcançado hoje algumas frações da população que não se alimentam de proteínas de origem animal ou se alimentam, por exemplo, só de leite e ovos, que aí atende tranquilamente a questão da avicultura. Então a gente precisa estar atento também a esse novo perfil de mercado, a esse novo tipo de pessoas e esse novo perfil de consumidor, tá ok? Alguma dúvida, pessoal, até o momento? Não? Natan, Ana Clara, Caio, Thaís, Jean, Isabelle, José Igor. Então vamos continuar. Então, dentro desse contexto, né, a avicultura ela tem algumas funções básicas para a sociedade, certo? Primeiro, a função social, né, que é gerar emprego, produzir alimentos com alto valor nutritivo e produzir alimentos de baixo custo. A carne de frango e o ovo são as proteínas de origem animal mais baratas que existem no mercado, tá? Então o ovo principalmente. Claro que existem algumas particularidades, né? Ou então, por exemplo, algumas especificidades, né, devido à produção de alguns produtos diferenciados, como alguns cortes, né, que aumentam um pouco o preço, mas mesmo assim, se a gente comparar o quilo do filé de peito, né, do frango, que é um corte nobre, nunca vai ser o preço de um quilo do filé bovino, né? Então isso tem uma função muito forte para a sociedade. Vocês não que são muito jovens, né? Mas, por exemplo, quando eu era criança, o frango era um prato de domingo. A gente só comia frango no domingo, era como se fosse uma coisa especial, né? O frango assadinho inteiro. Hoje, na verdade, ao contrário, né? A carne bovina geralmente é a carne do domingo, né? Então o frango está mais presente na nossa vida dia a dia, por ser uma proteína socialmente, né, justa em relação ao preço. E um outro aspecto também é o ovo, né? O ovo é a proteína mais barata e que tem um valor biológico bem significativo quando a gente compara com outras fontes de proteína. E claro, né, nada tem só uma função social e também tem uma função econômica, como o lucro, né, como a geração de renda, né, como a geração de recursos financeiros. Nós sabemos principalmente que a avicultura ela é responsável por parte significativa, né, do que move o agronegócio e também o que move o PIB brasileiro, tá? Nós somos o maior exportador de carne de frango do mundo, né, e o 7º maior produtor de ovos do mundo, certo? Então isso é uma questão que leva e pesa muito dentro do mercado. Então a avicultura ela tem uma função social, né, e uma função econômica muito forte,
tá bom? Qualquer dúvida é só perguntar. Dentro desse contexto, né, quando a gente pensa nessa função social e nessa função, a gente observa exatamente essa participação. Vocês viram que eu mostrei na parte de suínos essa figura, né? Então a gente observa aqui, vamos pegar na avicultura, o frango de corte, né? O Brasil é o terceiro maior produtor, que já foi o segundo, né, de frango de corte do mundo, e é o maior exportador de frango de corte do mundo, certo? Então a avicultura está presente, né, no mundo. A nossa avicultura ela é representada muito bem lá fora, tá bom? E dentro desse acho que a minha conexão está meio ruim. Mas estão me escutando? A gente observa exatamente que, principalmente, o frango de corte, o ovo e o suíno, que a gente já conversou, mas vamos chamar a atenção mais do frango de corte, né? Nós temos, ó, no Brasil, praticamente 52 milhões de matrizes alojadas, né? 13,2 milhões de toneladas de carne produzida. Esses dados são os dados de 2019. Tá? Então nós somos o segundo lugar mundial, né, em produção. Aquela figura ainda representava os dados de meados de 2018, meados de 2019. E temos uma produção de 4,2 milhões, né, de toneladas de carne exportadas, garantindo para a gente aqui o primeiro lugar mundial como exportador. O nosso consumo hoje, em médio, né, é em torno de 42,8 quilos por habitante ano, quase 43 quilos de carne por habitante ano, tá? A maior parte do nosso frango, né, fica no mercado interno, né, e 32% vai para exportação, certo? Porém, com a produção de ovos é uma questão um pouco diferente, né? Nós produzimos, né, temos uma quantidade bem significativa de produção de ovos, em torno de 1,353 milhões de matrizes alojadas, com 49 bilhões de unidades produzidas, né, e 11 milhões, né, de toneladas exportadas. O nosso consumo hoje está em volta de 230 quilos por habitante ano, tá? Porém, a maior parte dessa produção de ovos ela fica no mercado interno, né? 99,6%, e só 0,4% é exportado, tá bom? Então o ovo, né, ele se detém maior dentro do Brasil. Não sei se isso vai continuar, até porque vocês devem estar acompanhando, né, a alta, né, do preço do milho, da soja que está acontecendo no Brasil, devido à alta do dólar e devido também à grande procura por esses insumos por mercado externo, né? Com a alta do dólar, o nosso milho fica mais atraente, né? Porque nossa moeda desvaloriza e, consequentemente, né, aumenta os custos de produção para os nossos produtores locais, né? Essa semana saiu uma notícia da ABPA, né, que é a Associação Brasileira de Produtos de Origem Animal, que houve um aumento no custo de produção em torno de 25%, né, tanto para aves quanto para suínos. Então isso tem um peso muito representativo e, claro, quem vai pagar essa diferença, né, é o consumidor, né? Porque vai ficar mais cara a carne do frango, vai ficar mais cara a carne suína, vai ficar mais caro o ovo, né? E, consequentemente, né, isso pode trazer, né, problemas em relação ao nosso país, à economia, né, em relação à inflação. Tanto é que a inflação desse mês ela aumentou, né, foi a maior desde 1995, né, referente, né, ao mês de outubro, devido à alta dos alimentos, né? Os alimentos têm aumentado, tanto os grãos como as carnes, certo? Dúvidas? Não? Então bora. Da mesma forma, né, quando a gente for subdividir exatamente essa questão, né, de frangos, né, da produção de carne e da produção de ovos, a gente remete principalmente, né, a essa exportação,
né? A gente observa aqui, ó, o ovinho, o franguinho em rosa e o ovinho em laranja. Vamos esquecer o suíno, né? Hoje, já que a gente já falou bastante sobre isso, né? A gente observa ainda que a maior parte, né, da exportação, né, do nosso frango é para a China e depois para a Arábia Saudita, depois para o Japão, Emirados Árabes, África do Sul, Hong Kong, Coreia do Sul, Kuwait, Iraque e Países Baixos. São os países que mais exportam, né, a nossa carne de frango. Já os ovos, né, os Emirados Árabes é o que mais exporta, depois seguido do Japão, Uruguai, Cuba, Libéria, Bahrein, Arábia Saudita, Malta, Ilhas Marshall e Hong Kong. Mas quando a gente vê em toneladas, a diferença é discrepante, né? Não é nem 10 vezes mais, né? 100 vezes mais o que a gente exporta de carne em tonelada, falando tonelada por tonelada, né? Do que ovo. Então a gente precisa, na verdade, alcançar novos mercados. E por isso também vai ter um reflexo muito positivo ou negativo, né? Dependendo de como se manter o dólar e como se manter as exportações em relação ao consumo desses produtos. Como eu falei para vocês, né, em 2018 aqui, né, era uma média de 42 quilos por habitante ano. Em 2019 se manteve isso de carne de frango e 230 ovos. Tá? Então a gente observa hoje que aumentou muito o consumo, né, tanto de carne de frango como ovos, né? Porém a gente não sabe, né? E quando a gente pega aqui, ó, a carne bovina, ela é muito próxima, né, à carne de frango, né? Ela é a segunda carne mais consumida no nosso país e a terceira é a carne suína, tá? Então isso é um outro ponto, né, que a gente leva em consideração. Mas claro, como a carne bovina também está em alta devido aos custos dos insumos e pela grande procura da carne bovina brasileira, isso vai continuar tendo um reflexo negativo em relação ao mercado local. Tá? Deixa eu tomar uma água aqui. E para a gente ter uma visão, né, no nosso país, né, quem mais produz por região, né, ovos, a gente observa a região sudeste, sendo a região que produz mais ovos, seguida da região sul, tá? Depois vem a região nordeste, depois vem a região centro-oeste e a região norte em último lugar, né? Na região sudeste, a cidade de Bastos é a maior produtora de ovos, né, do Brasil, certo? E aí o estado de São Paulo é o maior produtor de ovos, certo? Na região nordeste, o estado maior produtor de ovos é o estado do Ceará, seguido de Pernambuco, tá certo? Então a gente observa que o Nordeste ele tem um local de destaque, né? E eu não sei se vocês observaram, desculpa aqui, gente, vocês observaram, né, uma reportagem que o Nordeste ele tende a ser um grande celeiro de alimentos no mundo no futuro, tá? Principalmente para o nosso país, né? Claro que a gente tem muitos entraves ainda a serem melhorados para fazer com que isso ocorra, mas, por exemplo, a gente tem uma representabilidade muito maior na produção de ovos do que, por exemplo, na produção de frangos, certo? Até pelo sistema de criação e pelo consumo de ração, que é bem menor de poedeiras do que de frangos de corte. Caio, essa afirmação ela vem porque a região sul e sudeste ela está chegando a um ponto, e centro-oeste, que não vai ter como ampliar, tá? Mais a sua produção. Até porque, principalmente a região sul do nosso país, né, ela já chegou num limite, né, até mesmo ambiental, tanto de produção de aves e suínos. Tá? É uma região que, devido à questão também das mudanças climáticas, tem afetado, né, a questão de escassez de água também no estado.
e também mudanças que afetam a produção de grãos. O Nordeste, assim, se a gente tivesse, né, um planejamento público, né, eficiente de gestão, a gente conseguiria tranquilamente produzir insumos para isso. Primeiro porque nossos solos são mais férteis, né, do que os das outras regiões. Nós temos ainda muita área agricultável a ser utilizada, né? E hoje nós podemos dizer que temos mão de obra qualificada, né? Não tem ainda como deveria, mas tem aumentado bastante. Então o Nordeste, até mesmo pelo seu posicionamento geográfico, até para retirada desses produtos, né, via marítima, né, ele é mais privilegiado do que outras regiões, tá? Pela proximidade dos grandes centros, né, exportadores, né, pela posição, né, da região. Porém, essa afirmação ainda ela carece ainda de muita investigação científica, de muito investimento. Mas a gente vai ter que ser autossustentável em produção de alimentos no futuro, porque senão não vai conseguir, né, adquirir insumos e alimentos de outras regiões e de outros países a custos que sejam viáveis. Então, ou o Nordeste começa a ter uma visão de ser menos dependente, tá, de outros estados, de outras regiões, ou o Nordeste vai acabar, né, ficando para trás, né, em relação a alguns aspectos. E a gente tem observado que ele tem aumentado a produção de alimentos, né, no decorrer dos anos da região Nordeste. Não da forma que nós gostaríamos, mas tem aumentado. E o que a gente observa, né, pensando exatamente na produção de ovos, né, que desde 2010, né, até 2019 houve um aumento substancial. Aqui a gente tinha uma produção de 70, a gente tinha uma quantidade de alojamento de matrizes, ó, em torno de 78 milhões de cabeças. Hoje a gente tem 118, então a gente aumentou de forma bem significativa, né, a quantidade de matrizes alojadas para postura. Da mesma forma, né, que acompanhou a produção de ovos, né, que a gente tinha uma produção de 28 bilhões, né, 851.931 mil, né, de ovos em 2010, e hoje a gente tem 49 bilhões de ovos sendo produzidos, né? Então houve um incremento, né, de basicamente de quase 20 bilhões de ovos nesses aproximadamente 10 anos, né? Então isso é uma realidade. Claro que tudo isso pode mudar, né? Então, só para ilustrar de forma mais significativa, né, a questão das regiões, né, a gente observa exatamente a região Sudeste como maior produtora, né, de ovos, seguida da região Sul, seguida da região Nordeste e depois Centro-Oeste e a região Norte. Tá? Então, o país que mais produz ovos no mundo é a China, tá? Seguida dos Estados Unidos, depois a Índia, México, né? O Brasil hoje ele se encontra na quinta posição em relação à produção de ovos. Porém, o Brasil ele sempre fica entre a quinta e a sétima, né? Esse ano, né, eu acredito que o Brasil continue na quinta posição, mas o ano passado ele caiu para a sétima, né? E voltou novamente para a quinta. Então isso depende muito de ano a ano, dos insumos, dos investimentos e etc, né? A gente não sabe como isso vai continuar. E como está havendo uma grande procura de ovos, mesmo que haja um aumento dos insumos, né, eu acredito que ainda essa tendência dele se manter nessa produção se mantém, né, se prontifique. As exportações, elas não são tão significativas quando a gente pensa em carne de frango, né? Vocês vão ver já já. Elas têm uma
uma alteração muito assim, de altas e baixas no decorrer dos anos, né? O ano de 2018 ela houve um aumento, mas 2019 já houve uma queda. E é como eu disse, né? A maior parte da produção de ovos nacional é para consumo para o mercado interno, tá certo? Nunca para o mercado externo. Muito pouco, né? 0,41%. E desse mercado, né, que ocorre nessa exportação, né, existe, claro, os estados que são, né, mais representativos, tanto na região centro-oeste, sudeste e sul, porém a região sudeste detém a maior parte das exportações, principalmente aqui o estado de São Paulo e o estado do Espírito Santo, tá? E aqui depois a região centro-oeste, né, o Mato Grosso, e aqui a região do Rio Grande do Sul. Porém, desses produtos que são exportados, 62% é in natura, o ovo in natura, e 38% industrializado. Industrializado como? Ou ele, né, o ovo em pó, ou então o ovo pasteurizado, embalado, né? Então existem essas transformações e também a separação do albúmen e da gema, tá? Então essas diferenças que existem em relação a essa produção. Ovo em pó, cara. Nunca ouviu falar, não? As grandes empresas, principalmente alimentícias, ela não trabalha muito com matriz do ovo in natura, não. Ela trabalha ovo em pó ou ovo pasteurizado, né? Eles compram, por exemplo, como se fosse nos Estados Unidos, é muito comum você encontrar o ovo em caixinha. Você compra litro de ovo, né? Então, eu ia falar nisso quando a gente fosse falar em processamento, mas já que você teve a curiosidade, mas existe esses processos, porque para a indústria, até para aumentar a vida útil, né, do ovo, é interessante que ele tenha menor teor de umidade. Então o ovo em pó acaba sendo uma forma bem interessante, certo? Hoje, por exemplo, né, não sei se vocês já consumiram, se alguém é adepto, né, de academia, a albumina, né? A albumina ela é tirada do ovo, né? Então existem vários processos também para a indústria farmacêutica, para a indústria de suplementos, que utilizam a matriz do ovo, tá? O ovo pasteurizado é o processo mais simples, mas aí eu não tenho separação de gema e clara, né? Como se fosse uma grande gemada junto, né? Tem empresas que compram tonéis, assim, né, para poder utilizar no processo, porque para a empresa também não é interessante a casca, né? Agora tem empresa também que compra o ovo in natura, mas geralmente empresas menores, porque também que eles querem garantir a sanitização do ovo, né, pelo processo, a segurança alimentar maior, tanto pelo processo de pasteurização ou de secagem, desidratação. O slide está meio lento hoje, não sei porquê, mas tudo bem. Então, agora entrando nos frangos de corte, né, a situação é um pouco diferente, né? A região sul é a região que detém a maior quantidade de produção de abates, né, de frango de corte, consequentemente produção. Depois vem a região sudeste, depois a região centro-oeste, depois a região nordeste e por último a região norte, tá? Então a região sul é onde se abate maior número de frangos de corte, depois a região sudeste, depois a região centro-oeste e em seguida da região nordeste, né? Da mesma forma, né, que quando a gente pensa na produção mundial, aí vem, né, os Estados Unidos como maior produtor, né, de frangos, seguidos do Brasil em segundo lugar, a União Europeia, né, em terceiro, não, desculpa, a China em segundo, o Brasil em terceiro, a União Europeia
em quarto, a Rússia em quinto, tá certo? Desculpem aí. Então a gente observa que a China e o Brasil elas disputam constantemente o terceiro, né, e o segundo lugar. É muito próximo a produção, certo? Porém, né, a gente não sabe, né, como vai ficar isso no próximo ano. Esses dados são dados de 2019, a gente não fechou ainda os desse ano. Eu acredito que o Brasil vá para o segundo lugar no próximo ano, certo? Devido à alta demanda que está existindo e também pelos problemas que a China teve ano passado e esse ano. Claro que a China ela tem uma capacidade de se reinventar e de sair de problemas muito mais rápido que outros países, né? Não sei o que danado os chineses têm em relação a isso, mas, né, eu acredito que o Brasil ano que vem seja o segundo maior produtor. Tá? Os Estados Unidos é muito difícil o Brasil derrubar pela estrutura, né, da cadeia produtiva de frangos de corte, né, que existe no país. O consumo também é bem elevado, bem mais elevado que o nosso. Chega aproximadamente a quase 70 quilos de carne de frango ano por habitante, né? Então existe toda uma cadeia, né, por trás bem organizada. Mas claro que isso tudo pode ser mudado, né? Ano que vem que a gente vai saber exatamente como é que vai ficar essa estrutura em relação a essa produção mundial. Dentro desse ponto, né, o Brasil ele é, como a gente falou, o terceiro, né, maior produtor, mas ele é o maior exportador de carne de frango, tá? Seguido pelos Estados Unidos, depois União Europeia, Tailândia e China. A China, a gente sabe que a maior parte de tudo que eles produzem de alimentos é para atender a população local. O país que mais importou em 2019 foi o Japão e o México, mas já se sabe que ano que vem, né, a China ela vai estar aqui entre os maiores importadores também, certo? Devido à alta demanda de alimentos que ela está precisando nesse momento, né? Então a gente tem observado algumas conjunturas diferenciadas em relação a essa produção, tá? Tanto a parte de exportação. Então lembrando, o Brasil é o terceiro maior produtor no momento de carne de frango e o primeiro maior exportador. Então a gente já observa que é bem diferente do ovo, né? 68% fica no mercado interno, porém 32% do que a gente produz vai para o mercado externo, né? O ano de 2018 teve uma queda, né, em relação a exportações, né? Na verdade tem se mantido estável desde 2016, né? Com uma quedinha, né, o ano passado, e esse ano, 2019, houve uma recuperação, mas muito pequena, né? E mudou muito, porque antes a gente exportava muito frango inteiro, né? E hoje a gente exporta mais cortes, né? Que isso é muito bom porque agrega valor, né? Inteiros ainda tem uma boa representatividade, né? 26%, os salgados 3%, embutidos 2% e industrializados 2% também, mas a maior parte do que exportamos é de cortes, tá? E claro, a gente exporta mais, né, a gente exporta para todos os continentes, tanto africano, americano, asiático, europeu, extra União Europeia, Oceania, Oriente Médio e União Europeia. Porém, dependendo do mercado, né, a gente vai ter determinados tipos de exportação, né? Por exemplo, esse verdinho mais escuro, né, é mais inteiro, né? A gente observa que a União Europeia é uma quantidade bem significativa, tanto de salgados como também de animais inteiros, né? Os cortes também, e a gente vai observando essa dinâmica, né, que vai alterando de acordo com o mercado consumidor. Por isso que quando a gente pensa em exportação, a gente tem que conhecer muito bem o mercado, para lançar produtos que sejam interessantes ao atendimento do perfil do consumidor daquele mercado, tá bom? Gente, E aí a gente vai começar a falar algumas coisas, né, relacionadas mais a frango de corte,
que a gente vai falar um pouco de poedeiras também, mas a gente já observa que como é que ocorre a organização dessa cadeia produtiva, né? Aqui eu tenho um exemplo da cadeia produtiva de frangos de corte, onde a gente tem aqui, ó, a parte da genética, que a gente vai falar na próxima aula, né? Onde essa parte da genética a gente tem aqui os avozeiros, né? Que vão produzir as matrizes, que vão produzir os pintinhos de um dia. E esses pintinhos de um dia vão chegar no aviário, né? Para engordar e se tornar o frango de corte, para que ele possa chegar no frigorífico, né? Seja abatido, seja exportado ou então vá para o mercado consumidor. Porém, para que tudo isso funcione, né, eu tenho uma cadeia auxiliar, né, por trás, né? Tanto as empresas de pesquisa e desenvolvimento genético, os medicamentos, os insumos como alimentação, como milho, soja e outros insumos, equipamentos, embalagens, tudo isso. Além do mais do transporte, né, o varejo, até chegar ao consumidor, que é o final da nossa cadeia produtiva. Mas a gente observa que tudo isso um depende do outro, né? Até mesmo hoje, que eu posso falar para vocês, a gente trabalha com frango de corte e com poedeiras também de linhagem comercial. A gente não trabalha com raças puras, né? Até porque não é o objetivo, a não ser em alguns sistemas diferenciados, como por exemplo sistemas caipiras, né? Que trabalha algumas raças específicas de frango ou de poedeiras. Mas também existem sistemas orgânicos que trabalham com linhagens. Então, essa cadeia produtiva ela é muito semelhante para as duas situações. O que vai mudar é que nesse incubatório aqui eu vou produzir frango de corte. No caso do incubatório para poedeiras, eu vou produzir futuras poedeiras, tá? Para que elas possam produzir ovos. Né? Hoje se espera que uma poedeira ela produza um ovo dia, né? E elas têm uma vida útil de produção em torno de 60 semanas. Né? Então a gente precisa entender muito bem. Elas começam a produzir ovo com 18 semanas, né? E vai a 18 até 60 semanas produzindo ovos. Pode até se esticar um pouco até 80 semanas, dependendo, né, da produção, da escala. Isso vai depender muito de caso a caso. Dentro desse contexto ainda, né, o frango de corte ele alcançou essas vantagens de mercado devido a algumas especificidades que as poedeiras comerciais, que a produção de ovos não conseguiu. Né? Primeiro, o rápido ganho de peso. Isso foi baseado principalmente em melhoramento genético e nutrição. Hoje se sabe muito mais de nutrição de frango de corte do que de nutrição humana, tá? Um exemplo disso, né, que a gente conhece quase todos os transportadores genéticos de expressão gênica, né, de nutrientes, tá, de frango de corte. E tem um mapeamento do frango de corte atual também. A idade de abate hoje ela volta por 38 a 42 dias. Já tem abatedouro abatendo frango com 35 dias com 2,5 kg de peso vivo, né? A melhoria, né, na conversão alimentar, porque os frangos têm consumido menos e ganhado mais peso, tá? Baseado exatamente em linhagens mais eficientes, em nutrição mais eficiente, melhoramento genético, a prolificidade também, né, das matrizes que vão produzir esses pintinhos de um dia, né? Então tudo isso fez com que, né, a gente tivesse um avanço bem substancial em relação à produção de frangos de corte, quando a gente compara um pouco com as poedeiras que ainda tem muito a caminhar. Eu estou falando hoje basicamente de frango de corte, né, e de poedeiras comerciais de produção de ovo. Mas a gente sabe que dentro da avicultura total, a gente tem a cotonicultura, que é a produção de codornas, tanto para corte como para ovos. A gente também tem outras aves como o peru, né, que também é importante. E aí vem outras aves que mais não é o nosso contexto, né? Nosso contexto é mais frango de corte e poedeiras.
Aí só para comparar, né, a idade de abate, eu até utilizei uma idade até tardia aqui ainda, 42 dias, o frango de corte, o coelho 75 dias, o suíno 150 dias, o bovino de 12 a 36 meses, dependendo, o peixe de 90 a 120 dias. Então, o frango de corte ainda é o animal que chega mais rápido ao final do seu ciclo de produção, tá? Aí poderiam perguntar, professor, mas um boi produz mais carne que o frango. Mas quantos frangos eu coloco, por exemplo, em um hectare? Né? Em torno, isso considerando um sistema sustentável, né? Por exemplo, o sistema agroecológico, eu coloco 70 frangos em um hectare, né? Que é um sistema que a quantidade de animais é bem menor, viu? Se eu considerar num galpão que jamais vai ter um hectare, né, eu tenho um galpão que bota 10 mil, 20 mil frangos, né? Então, a quantidade de carne é bem maior, né? E na velocidade bem maior, e a conversão alimentar do frango de corte é a melhor do que todas essas espécies, né? E para isso ocorreu, é claro, uma evolução de forma geral, né? Saiu daquela avicultura tradicional e familiar, né? Que a gente tinha aquela ideia, né? Que frango bom era aquele frango que a gente comprava vivo, batia na hora, que na nossa região ainda tem muito isso, na região nordeste, na região norte, né? Acha que o frango bom é aquele que abate na hora, que compra vivo ainda, né? Principalmente no interior. Mas nas grandes cidades ninguém vai levar um frango para matar em casa, né? Então isso tem mudado, até porque existe uma mudança, né, no perfil do consumidor, né? Ninguém hoje quer comprar um alimento que você vai ter trabalho para matar e comer, até porque também isso vai ferir a questão das normativas de bem-estar animal, né? E aí a gente começou a ter uma avicultura local, atendendo exatamente esse mercado, depois passou a ser regional, para a gente ter a avicultura industrial que nós temos hoje. A avicultura é uma das atividades agropecuárias que mais evoluiu nos últimos anos, né? Por exemplo, né, hoje já existe equipamentos para fazer sexagem do pintinho, né, ao nascer, nutrição em ovo, né? O pintinho já recebe nutrientes no ovo. A vacinação em ovo, o pintinho antes de nascer já é vacinado, né? E vários outros pontos. Então é uma atividade que evoluiu muito tecnologicamente quando comparado com outras atividades agropecuárias. Sim, José Igor, claro, também, né? Quer alimento seguro, mas também não quer ter trabalho, né? Hoje ninguém quer. É a mesma coisa, você vai comprar um frango inteiro. Mas, por exemplo, né, você gosta de peito, eu gosto de peito, outra pessoa gosta de peito numa casa. Então é melhor comprar só peito. Da mesma forma, de eu só comprar coxa, de eu só comprar asa, de eu só comprar coração, né? E isso fez com que a atividade evoluísse também, para atender. Tanto é que o frango de corte hoje ele foi melhorado geneticamente para depositar mais carne de peito e mais coxa, né? Visando exatamente isso, né? Atendimento ao perfil consumidor. E outro, né? O alimento está embalado, está sanitizado, né? Ele vem já numa porção. Por exemplo, também as famílias têm diminuído de tamanho, então você compra uma porção específica para a sua família, sem precisar comprar um frango inteiro, né? Então isso tudo também fez com que ocorresse essa evolução, né? E claro, né, a gente tem observado um outro aspecto que não é muito positivo, mas é um aspecto, essa demanda, né, de pessoas indo para as cidades, para as zonas urbanas e deixando, né, as zonas rurais, né? Então isso faz com que a avicultura ela teve que tomar um aspecto mais industrial mesmo, porque ela precisava de utilizar maquinários, equipamentos. Hoje, gente, tem equipamento que apanha frango, que não precisa de colocar ninguém para pegar um frango para colocar na caixa, não. É como se fosse
um trator pegador de frango, um robô para pegar frango. As grandes granjas têm isso. Então isso é uma revolução tecnológica que, se você comparar com outras atividades agropecuárias, não existe ainda, né? Então a avicultura moderna, a avicultura de corte principalmente, evoluiu muito tecnologicamente e também pensando em atender anseios do mercado consumidor. E a gente observa, quando a gente pensa nessa evolução, a gente tinha aqui um animal, um frango de corte, em 1925, que tinha 1 kg de peso vivo, uma conversão alimentar de 4,7, ele tinha que comer quase 5 quilos para ganhar 1 quilo, a mortalidade era baixa, levava 112 dias para chegar ao peso de abate, né, que é esse 1 quilo. E aqui, que eu nem fui à frente ainda, né, parei em 2005, né. O animal tem um peso de 2,4, uma conversão alimentar de 1,7, 1,8, né? Uma mortalidade um pouco maior, porque o sistema de criação tem uma maior pressão por infecção, com uma idade de abate de 42 dias. Que hoje, como eu falei para vocês, a gente consegue abater frangos com 2,5 kg, com 35 dias de idade. Tá? Então é uma realidade bem diferente do passado, o animal evoluiu também. Dentro desse aspecto, né, existe ainda grandes perspectivas de crescimento na produção de frangos de corte, né, principalmente em países em desenvolvimento, como é o nosso, né, porque detém maior área agricultável, né, uma disponibilidade grande de insumos, como milho principalmente, soja principalmente, alimentos para esses animais poderem engordar. E o frango de corte, quando a gente compara com outras espécies, eu vou mostrar para vocês algumas figuras também lá na frente, que mostram que ele tem um impacto menor ao meio ambiente, quando comparado, por exemplo, com outros animais, como bovinos, como suínos, como vacas leiteiras, ele tem um impacto muito menor ao meio ambiente, tá certo? E essa questão da disponibilidade, né, a gente observa o Brasil, né, ainda tem muita área, né, não utilizada, né? Então, quando eu comparo com os Estados Unidos, já é uma quantidade menor, na Rússia, né? E a gente tem uma perspectiva nesse aspecto bem melhor do que em outros países do mundo, né? Claro que isso não é justificativa para a gente desmatar, para a gente sair queimando tudo, né? A gente pode sim utilizar áreas que sejam agricultáveis, respeitando o meio ambiente. E a gente observa também que o consumo de carne no mundo ainda tende a crescer muito, né? Aqui foi um dado, né, que a FAO realizou, um estudo de 2010 a 2019, né, até o ano passado, né? E realmente no mundo ocorreu essa mudança, né? Então o frango, né, hoje tem no mundo, isso comparando no mundo, porque tem países no mundo que não comem carne de frango, tá? Como já vocês sabem, a carne mais consumida no mundo é a carne suína, tá? Então existe uma variação muito pequena, e tende-se a carne suína deixar de ser a carne mais consumida no mundo e a carne de frango tomar esse espaço, pelos fatores que eu já falei, por ser um animal que ocupa menos espaço, que causa menos impacto, que a produção é bem mais rápida, que é um alimento também extremamente saboroso e saudável, né? Todos esses aspectos que faz com que, né, possa alavancar. E outra coisa, né, que é um estudo que foi feito pela Universidade de Harvard, né, no ano 2017, né, fez uma enquete, né? Por exemplo, se você fosse ter que escolher uma espécie para não abater e consumir a carne, qual seria? A maior parte das perguntas foi frango. Por quê? É um animal que ele não remete muito a gente com uma questão de afetividade, né? Geralmente a gente gosta, por exemplo, de animais que sejam mamíferos, né? Então, assim, tem uma relação de proximidade e até a gente tende, né, a domesticá-los
e também tende a criá-los como animais de estimação. Né? Principalmente vocês sabem que suíno existe suíno pet, né? Então isso é uma outra questão, é um animal que parece muito com o ser humano em vários aspectos. Então, devido também a essa proximidade, né, existe essa rejeição se você fosse ter que escolher uma espécie. Então, muita gente no futuro vai querer diminuir o consumo de carne e vai optar por carne de um animal que não seja, né, o que você teria talvez um carinho maior, né? Então, o frango nessa frango e peixe, na verdade. Frango foi o primeiro e peixe foi o segundo. Certo? Então isso é uma coisa que é interessante de comportamento. E claro, né, essas alterações elas ocorreram também por fatores econômicos, né? Então a gente sabe que a carne de frango é uma carne mais barata, né, quando comparada com outras carnes, né? Então a população também visa consumir um produto de qualidade, mas com custo acessível, né? Então a gente observa que houve essa mudança, né? Por exemplo, de vez de consumir carnes mais caras, consumir carnes mais baratas, produtos mais prontos para comer, né? E aí vem os cortes comerciais, né? Hoje, por exemplo, uma grande sacada da avicultura já é esses alimentos semi-prontos, que é só colocar ou no micro-ondas ou no forno, já vem temperado, né? Já vem cortado, já vem fracionado, né? Então tudo isso, né, também ajuda a questão do consumo, principalmente porque o perfil do consumidor mudou, as famílias mudaram, o número de pessoas por residência diminuiu e, consequentemente, a questão da praticidade, da segurança e da qualidade tem sido uma coisa bem representativa em relação à escolha, né, do tipo de produto. É a mesma coisa, você até gosta de uma picanha, mas a picanha você não prepara de forma rápida, né? Então você deixa para consumir uma picanha num dia mais especial, numa data mais comemorativa, né? Ou então você sai para consumir a picanha no restaurante. É diferente, por exemplo, do frango. Até existe uma outra pesquisa feita pela Unicamp, que ela fez um levantamento assim, da opção de carnes de consumir. Por exemplo, se você vai para um restaurante, você quer consumir frango? Não. Geralmente na pesquisa indicou que você quer comer carnes que você não consome usualmente, né? Então isso é uma outra questão também que tem sido relatada nesses estudos de consumidor, de mercado consumidor. E esse consumo per capita, né, ele foi, né, sendo alterado, né, hoje está em torno de 42, não oscilou muito nesses 10 anos, oscilou mais no passado, tá? Esse consumo per capita, né? Então isso é um outro ponto. Até em 2010, se a gente for ver, estava consumindo 44 quilos, né? É porque também ocorreu oscilações de preço, tanto é que a carne hoje tem preços mais próximos, não são tão distantes. Já chegou o frango a custar R$1 o quilo, né? Então no passado existiu isso, hoje não, né? O preço é mais equilibrado e o frango também teve uma alta de preço nos últimos anos. Opa, cliquei demais. E claro, né, esse aumento de consumo de carne no frango do mundo tem relação direta com o aumento de pessoas consumindo frango. A população também cresceu muito nos últimos anos, em torno de 28%, né, em 19 anos. E o consumo de frango aumentou 94%, né, nesses últimos 19 anos. Então isso tudo tem a ver com a questão de consumo. Porém, de forma geral, o consumo, né, ele está muito relacionado também a poder aquisitivo. Né? A gente vai ver que vai haver um boom de crescimento de consumo de ovo e de carne de frango, porque como a gente está passando por uma crise econômica no mundo, não é só no Brasil, mas no mundo, né, as pessoas vão ter menos acesso a consumir carnes mais caras, né? Então isso vai refletir em buscar fontes proteicas mais baratas.
E a carne de frango e o ovo, eles se encaixam exatamente nesse contexto, tá? Por enquanto, né? E aquilo que a gente falou, isso de forma geral, gente, ó, o impacto da produção avícola no meio ambiente. Então, teoricamente, é um animal mais limpo, né? Então, consome menos energia para ser produzido, né? Ele tem uma menor produção de CO2 e dióxido nitroso quando comparado com essas espécies, com bovinos e suínos, tá? A questão em relação à água também contamina menos, né? E em relação à acidificação do meio também, então é um animal, teoricamente e ecologicamente, mais limpo, independente do sistema de produção, tá certo? Do que suínos e bovinos, tá bom? Isso me dói dizer, até porque vocês sabem que eu prefiro suíno, né? Mas a gente tem que falar a verdade, né? Independente do que a gente goste ou não, né? Então o frango é um animal que é mais limpo de se produzir, tá certo? E as poedeiras também. Além disso, né, quando a gente pensa em custos de produção, o Brasil ainda ele detém um dos menores custos de produção quando comparados com a União Europeia, com o Reino Unido e com os Estados Unidos é bem próximo, tá? Mas assim, temos custos de produção competitivos, né? Nossa mão de obra comparada com esses outros países é barata, tá? E além do mais, nossos insumos também são mais baratos. Então a gente consegue produzir a um custo, né, melhor de produção. E isso, claro, que vai sendo alterado no decorrer dos anos. Não mudou muito, né? Esses dados são de 2009, mas assim, não mudou muita coisa, certo? Nesses anos. Então aqui só para vocês terem uma ideia, né? Esse Rabobank ele faz um levantamento anual, né, dos custos de produção para várias coisas, não é só para frango não, tá? Mas assim, ó, o custo de ração nos Estados Unidos ele é até mais barato, $240 a tonelada, tá? No Brasil 260. A Argentina é próxima dos Estados Unidos, a União Europeia é mais alta, ó, na Rússia, na China, na Tailândia, na Índia. Mas quando a gente observa o custo dólar, né, por frango vivo no Brasil é menor. Porque olha aqui o salário, como é menor, tá? No Brasil. Em torno de $400, né? Então, mês. Quando compara, por exemplo, nos Estados Unidos, $2.500 e na União Europeia, $3.000. Então, a mão de obra é o que segura, na verdade, né, esse custo mais baixo no Brasil. Isso é ruim para a gente que é profissional da área, que quer ser melhor valorizado, né, no mercado. Mas é uma realidade. Algumas pessoas caíram, né? Eu estou vendo que tinham 9 participantes, agora só tem 6. Vou até fazer novamente a chamada aqui, rapidinho. Bom, então, diante desse ponto, né, a competitividade da avicultura brasileira, né, ela tem vantagens em relação a outros países, principalmente devido à questão de recursos naturais, abundância de grãos que nós temos, uma quantidade bem significativa, né, na produção de grãos, o sistema integrado que é muito utilizado hoje na avicultura, né, que facilita, né, porque o integrador ele dá o pintinho de um dia e dá também a ração e a assistência técnica, e o produtor tem que ter só as instalações, água, energia, né, e a mão de obra. Nós somos um país que ainda temos uma excelência sanitária, né, até pelo tamanho do nosso país. Nós temos muito pouco caso de doenças e de surtos de doenças relacionadas à avicultura, tá? E a gente tem um investimento grande em tecnologia, né? Diminuiu nos últimos anos, mas a avicultura brasileira ela ainda é muito tecnológica, ela não fica atrás de nenhum outro país,
né? Então ela é uma das mais competitivas, né, produções avícolas do mundo, tanto para a produção de frango de corte, que isso é mais significativo, tá, gente? E do que também para poedeiras, certo? Para poedeiras ainda muita coisa precisa avançar, né? Mas já existem, por exemplo, granjas de poedeiras. Eu mesmo, quando eu terminei minha graduação, eu trabalhei numa granja de poedeiras, eu era o nutricionista responsável da granja das aves, né? Que, por exemplo, a colar, a gente tinha unidades da granja, a Granja Carnaúba, que ela tinha coleta, né, automatizada de ovos, que seleção de ovos automatizados na granja, tudo isso, né? Já isso é o que? Há mais de 14 anos atrás, né? E hoje já existem outros sistemas muito mais modernos, muito mais atuais em relação à avicultura de postura. Porém, a avicultura de corte ela se distanciou nesse aspecto, né? Pelo potencial, pela demanda e também pelo mercado externo, que acaba pressionando, né, a gente evoluir numa velocidade maior. Deixa eu ver mais. Bom, aqui são várias empresas que a gente tem hoje no mercado, né, nacional, que são produtoras de frangos, né? A gente sabe que o Brasil, a mais forte é a BR Foods, pensando em frango de corte, que é a Sadia e a Perdigão, né? Mesmo que elas mantenham, né, as marcas em separado, é uma empresa única, mas temos outras empresas como a Seara, né? Como também a Unifrango, a Tyson, né, a Aurora e outras. Eu botei esses endereços até porque, caso vocês tenham interesse em acessar os sites, em acessar também questão de estágios, de treininho, é importante para vocês. São agroindústrias fortes, né, bem embasadas no mercado e que podem ser a empregadora de vocês. A gente não pode ter medo, né, de sair de casa, não. A gente tem que buscar. Até porque, né, a Guaraves ela não vai atender todos os anseios de todos e ela não vai conseguir, né, empregar todo mundo, né, aqui na região. Então a gente tem que buscar sair. E claro, né, a gente sabe que o mundo tem passado, né, por várias mudanças, né, tanto climáticas. Hoje a questão da pandemia é uma preocupação, porque isso afeta diretamente os mercados, tanto o mercado de alimentos, como o mercado também em relação à segurança alimentar desses alimentos, porque a gente observou até mesmo que a China estava acusando alguns frigoríficos brasileiros de vender carne, né, contaminada com Covid, né? E a gente vai ter que ter essa preocupação de mostrar que a gente não tem esse problema nos nossos produtos de origem animal, certo? Um outro ponto também é que com as mudanças climáticas, né, ocorre também demandas diferentes. Até alguns países que eram grandes produtores podem deixar de ser grandes produtores, né? E aí alguns países podem assumir essa responsabilidade, né, de atender essas demandas de alimentos mundiais, né? A população mundial também ela tende a crescer ainda até 2050. Eu não sei se devido a essa pandemia pode haver alterações em relação a essa nova fase, né, do crescimento populacional e, consequentemente, essas demandas de alimentos vão sendo alteradas, né? E isso tudo tem que ser pensado e refletido. E diante desse grande, a gente precisa entender que tanto essas oportunidades, essas ameaças dependem de vários fatores, inclusive um que muita gente às vezes não dá importância, que é a água, né? Não se tem como produzir alimentos, nem de origem animal, nem de origem vegetal, sem água, tá? Então a gente precisa entender também, né, que esses índices de estresse hídrico, né, o Brasil está nele, tá? Que é mais baixo do que em outros países, porém, né,
isso tudo pode ser alterado devido à questão de mudanças climáticas bem representativas, né? Vocês terem uma ideia, né? Quando eu cheguei em Bananeiras, 10 anos atrás, a primeira coisa que me disseram, compra um guarda-chuva, né? Porque aqui chove muito. E a gente tem observado uma redução da quantidade de chuvas no passar dos anos, né? Isso tudo tem a ver com a questão do desmatamento, né? A questão, por exemplo, né, de produção de gases de efeito estufa. Por isso, quando a gente fala assim em preservar a Amazônia, o Pantanal, em relação a manter o ecossistema equilibrado, não é só porque a gente tem uma quantidade grande de área, porque isso afeta também a questão das chuvas, a questão de todos os aspectos relacionados à qualidade do solo, à qualidade da área, proteger, por exemplo, também os mananciais, os rios, porque a gente precisa de água doce, né? Então a gente precisa pensar nesses aspectos quando a gente pensa em produção, tanto de suíno, quanto de frango de corte, como de poedeiras. Tá? Sem isso, os animais também não conseguem responder na velocidade que deveriam. E claro, a gente tem muitas oportunidades, existem alguns obstáculos para o agronegócio, né? Principalmente o maior obstáculo ainda no nosso país é a questão de infraestrutura e logística, ainda para a gente fazer o escoamento da nossa produção, ainda é muito difícil, é um transporte mais caro, que é o transporte viário, né? Devíamos produzir e tentar fazer com que isso seja desencadeado principalmente por questão de transporte ferroviário e marítimo. A carga tributária no nosso país ainda é muito alta, comparada com outros países. Taxa de câmbio é um grande problema. O dólar, ele afeta significativamente o nosso mercado, né, e a nossa estabilidade econômica. E claro, né, a gente vai observando algumas barreiras comerciais também que existem, né, no decorrer da produção, né? Por isso que às vezes um discurso mal elaborado por um dos nossos representantes, né, pode ser visto como uma forma de criar uma barreira, né? Por exemplo, se alguém critica um determinado país em rede nacional, né, aquele país ele pode deixar de querer comprar os nossos produtos. E isso tem um efeito cascata, porque se deixa de comprar frango, vai deixar de vender milho, vai deixar de vender soja, de vender embalagem, de transporte, é tudo um segmento. Vai ocorrer demissões em massa, então as pessoas precisam se policiar e ter muito cuidado no que fala, principalmente os nossos representantes, né? Isso de forma geral, tá? Questões ambientais, né? Também um outro ponto muito forte. Não tem mais como a gente pensar em produzir alimentos sem pensar em preservar o meio ambiente. Tem que pensar nisso, tem que estar atrelado, tem que estar em conjunto. Buscar formas de se produzir alimentos que causem menor impacto ao meio ambiente, né? Questões sanitárias, né, devido a controle de vacinações em relação aos animais, a questão de contaminações também por micro-organismos, né? O uso mais racional de antibióticos, promotores de crescimento, né? E vários outros pontos. Crédito rural, porque os produtores precisam de investimento, né, e precisam ter dinheiro para isso, né, para não ficar para trás. E créditos rurais que tenham custos mais baixos. Questões fundiárias, que aí vem a questão de posse de terra, né, questões de leis, né, rurais que façam com que o homem possa se fixar no campo, pague menos impostos, produza alimentos, né, e claro, tecnologias, né, a gente não pode parar em tecnologia. Ciência e tecnologia é o que vai fazer a nossa produção agrícola e pecuária evoluir para que a gente possa produzir de forma sustentável, tá? E aí vem a questão do seguro rural, né, que ainda no nosso país muitos produtores não têm essa visão, né? Por exemplo, vamos supor, aqui a gente não tem, mas se a gente tiver uma tempestade de torrencial, com ventos que leve a lavoura, os animais, então se aquilo tem um seguro, né, você vai ter um impacto, né, do prejuízo bem menor naquilo.
por exemplo, uma doença que vai cometer o rebanho, mata todo mundo. Então, são formas de se assegurar. Claro, é barato? Não, mas é melhor que perder tudo, né? E para a gente finalizar, né, nossa aula hoje, a gente precisa entender que a avicultura, né, tanto a de corte como a de postura, são atividades essenciais. Hoje, pensando na indústria de alimentos, pensando principalmente na geração de emprego e renda, né, o nosso frango está no mundo todo, né, sendo comercializado, sendo bem representado, né, com qualidade, com competitividade, fazendo com que seja um produto desejado, né? Então a gente precisa defender, né, nossos produtos, de certa forma sempre também buscar uma produção sustentável, né, que traga, claro, alimentos saudáveis, apagando também alguns mitos que existem em relação tanto à carne de frango como também ao ovo, né, que são alimentos saudáveis, que são alimentos que trazem fonte de aminoácidos, fontes de vitaminas e proteínas, né, sais minerais para os seres humanos, e são fontes de proteína extremamente interessantes, né? Então a gente precisa visar tecnologias, visar exatamente produzir alimentos seguros, né, para que a gente possa, né, trazer um retorno econômico, social, né, e sustentável para a atividade avícola de forma geral. Tá bom? Então, alguma dúvida?